Fala galera, sejam bem-vindos aqui ao primeiro tutorial do canal. E hoje estarei fazendo juntamente com vocês um letreiro estilo INTZ Esportes, tá? Aquele G3D lá. Então eu tô gravando esse áudio por cima, aqui eu já tô escolhendo a fonte. Já escolhi já, vou deixar tudo na descrição do vídeo, a fonte que eu usei. Eu fui em contorno lá dentro do Pixel mesmo, aumentei a linha de contorno, a largura do contorno. Você pode aumentar o quanto você quiser aí. E eu já vou avisar aqui uma coisa que eu fiz, um erro que eu fiz lá na frente, depois eu tive que voltar e consertar. Que é quando você for fazer agora aqui, ó, a rotação 3D, você aumenta um pouco mais o eixo X, você pode aumentar, que ele fique meio inclinado. E a profundidade pode deixar em 39, em 40, você vê. Mas a rotação X você pode aumentar, pode deixar em 25, 26 graus de rotação, ou até mesmo mais se você quiser, dependendo da forma que você for querer fazer. E a profundidade você aumenta o tanto que você quiser. E depois vai ficar deixar o fundo transparente e vou exportar PNG. A dimensão você sempre lembre em deixar em ultra, tá? Esse aqui é o primeiro tutorial, então eu tive que gravar assim, eu tava gravando rapidão lá, como eu ia fazer o letreiro. E uma dica que eu dou pra vocês é deixar dentro do PS Touch, deixar as suas artes organizadas por pastas, que é muito melhor e ajuda muito, tá ligado? E eu deixei o fundo cinza aqui um pouco mais escuro para diferenciar do cinza ao redor e para mim conseguir entender o que eu vou estar fazendo, para mim ver onde está meu letreiro. Então aqui eu criei uma camada vazia agora e corrigi aquela parte de baixo que tá falhada. Dependendo do nome que você for usar, vai ficar com esses falhadinhos embaixo aí. Então eu consertei, fiz um quadrado lá. Dependendo de se for na ponta, você pode ativar o contorno. Geralmente deixa 25. E eu dei um preencher barra traçada, dei um preencher nele preto. E consertei ali para ficar tudo certinho. Ali ó, não estava falho para ficar um negócio reto. Então eu vou esperar aqui, pronto, foi. Aí eu vou mesclar pra baixo, tá? Pra ficar certinho. É meio estranho, tipo, tá narrando assim minha gravação. Porque tava muito barulho aqui em casa, ainda tá. E não tinha como eu fazer isso e eu tava querendo gravar rápido pra lançar meu tutorial no canal. Aí eu fui selecionando as imagens, usei a varinha mágica e fui selecionando as imagens, as letras. Fui em degradê, usei o antepenúltimo degradê, que é esse aí, ó, das minhas, antes do coloridinho, antepenúltimo. Usei ele e depois eu fui em brilho e contraste. Depois de ter cancelado ali, vocês criam uma camada vazia, tá? Pra fazer no degradê, você cria uma camada vazia. E eu deixei o brilho em 73 e em 73, 74 por aí. E o contraste você deixa em 100. Pra ficar esse efeito de degradê aí um pouco mais claro em cima, um escuro no meio e claro embaixo de novo, pra ficar esse efeito. Eu sempre eu duplico o letreiro que eu faço aqui arte, pra mim ter, caso rolar algum erro, a gente tiver como voltar atrás, eu tenho uma duplicata dela e eu posso corrigir. Essa hora aí eu dei uma bugada, a tolerância da seleção e da varinha eu tinha deixado em 0, então tava meio bugado pra mim fazer. Aí eu aumentei a tolerância, né, pra mim conseguir fazer. Isso aí é opcional, você querer fazer, você escolhe ou não. Eu selecionei as duas letras do meio e fui na camada de seleção. E depois eu voltei na camada do letreiro e deixei preto. Aí agora eu vou pegar as duas letras e vou, usando um ajuste de pixels, eu vou empurrar elas um pouquinho pra cima. Vai ficar com esse bugzinho das linhas ao redor, mas já vocês vão ver como dá pra consertar isso. Eu fiz uma cagada aí, depois eu retrocedi, claro, né? E com lápis, com pincel, você deixa preto e você cria uma camada vazia ou não, você escolhe. Mas você vai no letreiro onde fizemos a camada de seleção e você pinta por cima da camada de seleção. No caso do letreiro, não das duas letras separadas. E você pinta com pincel preto para tirar um pouco dessas linhas que ficou. Você tira e pronto, vai corrigir. Aí você
vai já mudando a letra de posição, as duas letras. É opcional, tá avisando de novo, caso você queira fazer ou não. E você vai pintando para ver se ficou alguma linha ainda aí, algum bugzinho, para tentar corrigir. Isso acontece comigo, não sei se vai acontecer com vocês também. Mas você vai fazendo isso por causa da camada, da seleção de pixels, então acabam ficando alguns pixels de fora e fica mostrando essas linhas brancas aí, dependendo da cor que você deixou sua letra. Não precisa ser ligeiramente branca e assim, você pode mudar a cor do preto, você pode botar um laranja, roxo, você que sabe aí. Às vezes você pode mudar a cor do degradê ou nem colocar o degradê. Mas eu fui consertando aqui do lado mesmo. Tinha uma hora que o pincel entrava por cima da letra e outra hora já ficava de boas. Então é isso. E vai passando o pincel aí para corrigir o bug. E quando terminar aqui eu já volto. Então, depois de você corrigir os erros da seleção de pixels, você vai na seleção de polígonos e vai ali em cima, no vãozinho para cada letra, você vai fazer um triângulozinho ali, tipo com a ponta, e vai retirar, tipo tá meio redondo, e você vai deixar meio quadrado assim, meio quadradinho, para dar mais efeito de profundidade ao letreiro. Isso é de pessoa para pessoa, caso você queira ou não. Você faz isso para dar mais uma profundidade entre as letras. Então vou fazer aqui e quando eu já tiver terminado eu volto, beleza? Ainda usando a seleção de polígonos, agora vamos fazer meio que um efeito de falha nas letras para dar mais um efeito styling, assim, um estilozinho diferente para elas. Usando a seleção de polígonos, vamos fazer triângulos pegando da borda para dentro da letra e vamos fazer em todas as letras isso, ou caso você quiser só nas duas principais que estão mais em destaques, que são o E e o N. E é isso, vou fazer aqui tudo. Na verdade eu vou dar um corte, um speedzinho aqui. Eu só vou dar um corte mesmo. Vou fazer isso aqui durante as letras. Terminar. 3, 2, 1. Então, fiz aqui em todas as letras. Agora eu vou dar uma salvada aqui. Nessa hora eu esqueci de tirar o fundo, então vocês voltam lá e tiram o fundo. Aí tira o fundo, vai na camada e limpa o fundo, oculta ele mesmo, depois você salva. Eu gosto de criar uma outra imagem para fazer a imagem toda com fundo bonitinho, pá. Então eu deixei o letreiro em PNG e mandei para cá, para outra camada, e deixei 1000 por 1000. E agora eu dupliquei ela e deixei gigante. Agora é um efeitozinho aqui que eu vou preencher e vou colocar em ruídos. Aí coloca em ruídos, você vai em tipo ali, vai estar lá, ruídos, preencher, traçado, nuvem. Deixa em ruídos, eu deixei o ruído meio cinza, dei uma suposição linear. E depois eu criei outra camada vazia, foi em ruídos e agora deixei branco. E você vai dar uma suposição linear e vai diminuir um pouco a opacidade dele, para ficar meio um pouquinho transparente, vamos dizer assim. Depois eu mesclei tudo e fui em ruídos, lá em FX, na verdade, desfoque gaussiano. Eu deixei o desfoque em 1, 11, 10, por aí se deixa, 11, 10. Iluminação, para a iluminação ficar mais no meio e as bolas ficarem um pouco mais escuras, para o nosso foco ser centralizado. Depois eu fui em ruídos, lá em cima, lá, tem um de ruídos, mas não vai mudar tanta coisa assim. Ruídos. Não mudou muita coisa assim, mas eu usei na hora lá, precisando que usar. Caso você não dê o desfoque, você usa o ruído antes do desfoque. Então, depois que vocês fizeram o desfoque, você vai em onde está selecionado, lá em cima, do lado do FX. Depois vocês vão clicar lá e vão em curvas. Aí vocês vão deixar as curvas desse jeito aqui, ó, que tá aí.
as médias ou baixas, capa baixa e as altas lá em cima, para ficar meio que um S, para a borda ficar escuro e o centro ficar claro. Você cria uma camada vazia aí, e caso você queira dessa escolha, você dá um brilhozinho aí, e você dá esse brilhozinho usando o branco. Você passa o branco embaixo, caso você queira dar uma profundidade para sua letra, pra ela ficar meio que 3D aqui fora do segundo plano, e que ela esteja um plano completamente diferente. Você dá uns 2 desfoques gaussiano nela, e depois você conserta, deixa mais centralizado, deixa mais para baixo, da forma que você queira. Depois você, caso você tiver alguma textura que você queira usar, você pode usar. Eu vou agora colocar um nome ali naquele espaço, por isso que eu peguei as 2 letras do meio, as 2 letras centralizadas, e coloquei mais para cima. Eu vou escrever o nome Esportes usando a Mirland Pro, não sei o nome da fonte, mas é essa fonte aí. Eu vou deixar na descrição também ela, para você baixar a Longshot, que foi a fonte que eu usei na letra. E a fonte do nome Sport, você vai fazer a mesma coisa com ela, selecionar pixels, camada vazia, degradê, e você vai usar o mesmo degradê e com as mesmas configurações de brilho e contraste que vão aparecer aqui na tela. As configurações de brilho e contraste eu vou botar para aparecer aqui na tela. E é isso, e depois que fizer essa parte toda aqui eu volto. Valeu! Então é isso aqui, terminando o primeiro tutorial. Se inscreva no canal, compartilha para mais vídeos. Valeu, falou e fui. Tchau!